Quero convidar então os irmãos a abrirem agora no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós iremos meditar nessa passagem entre os versos de 1 a 15. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós leremos do verso 1 até o versículo 15. Eclesiastes 3, de 1 a 15. Aqueles irmãos que encontraram, por favor, digam amém. Irmãos, eu vou fazer a leitura. Peço que os irmãos acompanhem atentamente. Logo depois nós iremos fazer uma oração. Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 15, diz o seguinte: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos? Curvem suas cabeças. Deus Santo, que se assenta entre os querubins, nós agora recorremos a Ti, ó Deus. O texto, Senhor, é poderoso. Nós, ó Deus, é que somos limitados. A nossa oração, ó Deus, nessa noite é que o Senhor permita que, através da Tua palavra, nós enxerguemos, ó Deus, a nossa condição vivendo neste mundo debaixo do sol, a fim de que, ó Deus, percebamos a nossa necessidade de Ti, o quão somos carentes, ó Deus, do Senhor. E também, ó Deus, enxerguemos a bendita provisão do Senhor na pessoa amada do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele, ó Deus, que nós Te oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão durante a última fase da sua vida, durante a sua velhice. Apesar de o seu nome não constar no livro de maneira expressa, os comentaristas são quase unânimes no sentido de que ele realmente escreveu esse livro aqui no fim da sua vida. Ele escreve para leitores gentios. O livro não foi escrito a princípio, em um primeiro plano, para os judeus, para os hebreus, mas para aquelas pessoas que visitavam a corte de Salomão, vindos de outros reinos. O propósito do livro, irmãos, é nos mostrar as dificuldades, as mazelas da vida que nós vivemos nesse mundo. Esse mundo que é chamado muitas vezes por Salomão aqui de a área que está debaixo do sol ou debaixo do céu, como apareceu aqui no versículo 1. O livro pode ser dividido, irmãos, de maneira lógica em 3 grandes blocos. Os 2 primeiros capítulos são a tese fundamental de Salomão. Ali ele vai mostrar que esse mundo não contém nele os elementos necessários para que nós sejamos felizes. É ali que Salomão vai dizer que buscou na sabedoria, nas obras e nos prazeres encontrar felicidade, e ele não pôde fazer isso. Se a gente pudesse pensar, digamos assim, um versículo resumo dessa primeira parte de Eclesiastes, esse versículo certamente seria o capítulo 1, verso 2, quando Salomão diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa palavra vaidade, irmãos, em hebraico é rebel, que é o nome próprio do personagem Abel. Ela significa literalmente fumaça, hálito. A ideia da palavra é algo que aparece de maneira muito clara, tal qual fumaça que nós vemos, mas que não pode ser preso. Nós não podemos manter fumaça, nem hálito algum. Assim são os elementos deste mundo. A nossa vida é passageira, ela aparece de maneira bastante forte e intensa,
mas logo se esvai, tal como poeira, tal como fumaça. Por isso, nada nesse mundo pode, por si só, nos trazer felicidade. O segundo bloco vai dos capítulos 3 até meados do capítulo 8, quando Salomão, então, tendo estabelecido essa tese de que tudo nesse mundo é vaidade, vai tecer vários e vários comentários sobre situações e dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo debaixo do sol, até que na última parte do livro, ele então trará as notas de esperança desse livro. A perícope que nós lemos, capítulo 3, versos de 1 a 15, é a primeira perícope nessa segunda parte, no segundo bloco do livro de Eclesiastes, que inaugura essa fase do livro em que Salomão fala sobre os muitos desafios de viver debaixo do sol. E o tema, como pode ser, creio eu, percebido pelos irmãos durante a leitura, e eu mesmo anunciei anteriormente, o tema da perícope é o nosso relacionamento com o tempo. Salomão faz aqui um grande arrazoado sobre o nosso relacionamento com o tempo debaixo do sol, nesse mundo em que nós vivemos. O texto pode ser, logicamente, dividido em 3 partes. O versículo 1 é um provérbio de introdução ao tema. Depois nós temos uma poesia hebraica que vai dos versos 2 até o verso 8, que ilustra a tese do provérbio do versículo 1. E por último, nós temos um arrazoado em prosa entre os versos 9 a 15. O interessante, irmãos, é que o livro de Eclesiastes ele é relativamente desconhecido. Há muitas passagens no texto de Eclesiastes que nós não conhecemos. Eu tenho trabalhado esse livro na classe das mulheres e é impressionante perceber algumas passagens nas quais nós nunca paramos para pensar bem. Mas essa perícope aqui, irmãos, esse texto, ao contrário, é bastante conhecido. Todos vocês já ouviram falar dessas palavras aqui. Por exemplo, as palavras do versículo 1 são algumas das palavras mais conhecidas de todo o Antigo Testamento e principalmente do livro de Eclesiastes. Você já ouviu sermões nesse texto aqui? Você já ouviu as palavras do versículo 1? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas deixe-me dizer, muito provavelmente você entendeu o texto errado. É quase certo que você entendeu o texto de forma errada. A maioria, irmãos, das exposições que nós ouvimos nesse texto não percebem qual é o ponto de Salomão aqui, principalmente entre os versos de 1 a 8. Por exemplo, você já deve ter ouvido muitas pessoas apelarem para o versículo 7 para ensinarem uma ética da língua. A parte final do versículo 7 diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Você já deve ter visto alguém olhar para esse texto e dizer assim, está vendo? A Bíblia diz que você tem que saber a hora de falar e você tem que saber a hora de estar calado, mas, meus irmãos, não é esse o propósito do texto. O texto não é instrutivo, ele é descritivo. O objetivo de Salomão aqui, irmãos, é nos mostrar a nossa condição em relação ao tempo vivendo aqui debaixo do sol. É só você olhar para o versículo 2. Veja que esse versículo é composto de 2 partes. Salomão diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Me digam uma coisa, algum de vocês aqui escolheu o dia de nascer? Você combinou com a sua mãe, olha, tal dia é melhor para mim. Alguém fez isso aqui? Nós não temos poder sobre o dia do nascimento, também não temos, a princípio, poder sobre o dia da morte. A mesma ideia pode ser aplicada ao complemento do verso 2. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O agricultor não escolhe esses tempos. Ele não escolhe ao seu bel prazer quando deve plantar. Esse tempo é determinado por algo alheio à sua vontade. E também o tempo da cega, o tempo da colheita, também não depende dele. Percebem qual é o objetivo do texto aqui? Não é nos ensinar uma ética do calendário, mas nos mostrar que todo o nosso tempo está previamente determinado. E quem determinou esse tempo não fomos nós. Veja que quando você entende isso, o versículo 1 ganha uma outra conotação. Veja de novo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que Salomão está dizendo, irmãos, é que todo o nosso tempo aqui foi determinado. Você não tem poder de escolha real sobre nada do que você faz. Foi determinado não por você. O versículo 1 não significa dizer que você vai ter tempo para tudo, mas que todo o teu tempo do nascimento à morte já foram previamente determinados. É por isso, irmãos, que um comentarista chamado Derek Kidner, comentarista do Antigo Testamento, ele chama essa perícope aqui de a tirania do tempo. O objetivo do rei sábio, do pregador, é nos mostrar que o tempo é um tirano. E nós, vivendo debaixo do sol, estamos sob o governo desse tirano.
É interessante, irmãos, então, que entre os versículos 2 a 8, nós vamos encontrar aqui uma poesia com 14 pares de situações. Salomão vai mencionar 14 pares de atividades que abrangem a totalidade da nossa vida. E em todas essas atividades, Salomão quer nos mostrar que você já recebeu uma determinação daquilo que você deve fazer. A técnica, irmãos, literária empregada aqui, segundo comentaristas, se chama merisma. Essa técnica consiste em designar o todo de algo pelos seus extremos. Por exemplo, no versículo 2, quando Salomão diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, ele está falando de toda a nossa vida, mencionando seus extremos temporais, nascimento e morte. E assim ele vai fazer com todos os aspectos da nossa vida: riso, choro, plantio, colheita, amor, ódio, guerra, paz. Em todos esses exemplos, ele quer nos mostrar, irmãos, que nós não temos escolha. Você vive debaixo do sol, sob a tirania do governo do tempo. Salomão vai nos mostrar aqui, irmãos, que nós, nesse mundo, perdemos tempo. Nós perdemos tempo. Veja o versículo 3. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Salomão nos mostra que nesse mundo, meus irmãos, às vezes nós planejamos algo, mas as circunstâncias nos obrigam a desfazer aquilo que nós planejamos. Veja se não é verdade. Você marca uma consulta no médico, sai cedinho, porque você é uma pessoa do interior. A primeira pessoa que chega no consultório em Caruaru, pode ter certeza que ela é do interior. Porque ela quer voltar cedo para casa, não é isso? Então você acorda de madrugada, pega o seu carro, pega uma lotação, pega um ônibus. Talvez nem tomou café da manhã. Quando você chega lá, a secretária traz a notícia que deixa todos alegres, não é isso? A médica não vem. E você perdeu a sua manhã. Não é assim? Você planeja uma viagem, você pagou tudo, e quando chega no dia, seus filhos adoecem. Você adoece. Você planeja algo e aquilo dá errado. Salomão nos mostra, irmãos, que as circunstâncias nos fazem perder tempo debaixo do sol. Não somos nós que controlamos o tempo, mas o tempo é que nos controla. Como é que nós terminamos os nossos dias? Ao fim do dia de labuta, o que é que você fala antes de dormir? Hoje tive tempo para tudo? Hoje tive tempo de sobra? Alguém aqui diz isso? Não é isso que nós dizemos. Nós dizemos, hoje não tive tempo para nada. Mas você teve. O dia foi igual ao de ontem. Teve 24 horas. Qual foi o problema? O problema é que você teve que fazer coisas que já estavam determinadas. Perceberam, irmãos, aqui qual é o propósito do texto? Salomão quer nos mostrar que nós vivemos sob a tirania do tempo. Mas não são apenas as circunstâncias que nos fazem perder tempo aqui debaixo do sol, mas também nós mesmos. Entre os versos 4 a 8, Salomão vai dizer que não apenas as circunstâncias, mas nós mesmos agimos de forma contraditória. Verso 4, ele fala sobre as nossas emoções. Existe tempo de chorar e tempo de rir. Existe tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Nossas emoções são contraditórias. Nós anulamos o nosso tempo pelo nosso comportamento aparentemente contraditório. Veja que também no versículo 5, Salomão vai falar sobre nossos relacionamentos. Existe tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. A imagem aqui, irmãos, de espalhar pedras e ajuntar pedras, provavelmente é a imagem da guerra no mundo antigo. Os povos tinham o costume de, quando estavam em guerra contra outro, jogar pedras no campo, nos campos do seu inimigo, a fim de inutilizar aqueles campos para o plantio, a fim de neutralizar aqueles campos, matar aqueles campos. Mas uma vez que a paz fosse selada, as pedras eram então ajuntadas. E Salomão diz isso. Há tempo em que nós espalhamos pedras no campo de alguém, depois nós ajuntamos. Existe alguém que no passado você guerreava e de quem você hoje é amigo? A ideia contrária aparece no complemento do verso 5. Existe tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Você tinha amizade com pessoas no mundo, em tempos antigos, você abraçava pessoas que você hoje não mais convive com elas. Talvez você olhe para o seu passado e diga, quanto tempo eu perdi guerreando com fulano, brigando com fulano de tal. E talvez você olhe para o passado e diga, quanto tempo eu perdi andando com fulano de tal, sendo amigo de fulano de tal. Versículo 6, Salomão diz que nossos valores também mudam debaixo do sol. Há tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Quantas coisas no passado você não valorizava?
Você dedicou horas, meses, anos da sua vida talvez se preparando para algo e agora você trabalha com outra coisa. Ora nós guardamos, ora nós deitamos fora. Em todas essas imagens, irmãos, que Salomão traz aqui, ele quer nos mostrar que nós perdemos tempo debaixo do sol. Não existe ninguém que empregue o seu tempo de maneira absolutamente eficaz. Nós perdemos tempo aqui, e esse mesmo raciocínio, ele vai prosseguir até o versículo 8. Então, toda vez que você olhar para esse texto, especialmente para a poesia que está entre os versos, para todo o texto entre os versos 1 a 8, lembre-se que Salomão quer descrever aqui a nossa condição sob a tirania do tempo. Você foi posto nesse mundo entre o seu nascimento e a sua morte, e você não tem escolha daquilo que vai fazer. Pouquíssimas coisas, irmãos, que nós fazemos por escolha. A grande maioria daquilo que nós fazemos por necessidade, por obrigação. Um comentarista chamado James Barr diz o seguinte, abre aspas, o propósito do todo do texto é enfatizar o efeito frustrante do tempo sobre o trabalho e a vida do homem. Seja porque Deus determinou os eventos de antemão, seja por qualquer outra razão. É isso que Salomão quer mostrar. Você vive num mundo frustrante, você perde tempo o tempo inteiro. Há uma música de um cantor bem antigo que diz que você vive 9 meses, no resto você morre. E a ideia da música e do texto parece com isso. Você está cada vez mais perto do tempo de morrer e seu tempo está acabando. A conclusão de Salomão aqui é a mesma a que Jó chegou, Jó capítulo 14, verso 5, quando ele disse, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, nascimento e morte, além dos quais não passará. A primeira parte do texto, irmãos, portanto, nos mostra isso. Você vive sob a tirania do tempo. Há um filme chamado Não Me Abandone Jamais. Eu recomendo esse filme para quem quiser assistir. Ele foi lançado em 2010. O roteiro se passa em um universo alternativo no qual a medicina avançou tanto que a clonagem humana já se tornou algo corriqueiro. E as pessoas começam a fazer clones de si mesmas para que quando elas envelheçam e alguns de seus órgãos venham a falhar, elas possam então fazer um transplante a partir do seu clone. E o filme mostra a vida desses clones. Eles vivem em espécies de orfanatos, algo assim, e ainda crianças, esses clones descobrem qual é o propósito da vida deles. Na escola mesmo já é dito a eles, olha, vocês são clones. A finalidade da vida de vocês é doar seus órgãos. A expectativa deles não passa dos 30 anos de idade. E o filme, meus irmãos, mostra os dilemas dessas pessoas que sabem quando vão morrer. E no fim do filme, irmãos, a personagem principal do filme diz algo, abre aspas. O que não tenho certeza, ela é um clone, certo? O que não tenho certeza é se nossa vida foi tão diferente da vida das pessoas que salvamos, aquelas que não são clones. Todos nós completamos. Talvez nenhum de nós realmente entenda o que viveu ou sinta que teve tempo suficiente. Salomão nos diz aqui que nós somos como esses clones. Você também tem um dia pré-marcado, pré-agendado, muito embora nós não saibamos qual é, para findar, para completar a nossa carreira aqui. Na segunda parte do texto, irmãos, então Salomão vai fazer um arrazoado em forma de prosa acerca das conclusões a que ele chegou entre os versos de 1 a 8. E aqui, meus irmãos, na segunda parte do texto, Salomão vai nos dizer que há 2 formas como nós podemos lidar com a tirania do tempo. Existem 2 maneiras distintas como nós podemos lidar com a vaidade do tempo. Entre os versos 9 e 11, Salomão vai descrever a forma tola, a forma estulta de lidar com o tempo escasso da nossa vida. Mas depois, entre os versos 12 a 15, Salomão vai nos mostrar o caminho da sabedoria. Como nós podemos sabiamente lidar, vivendo aqui debaixo do sol, sob este tirano. Iniciando, portanto, entre os versos 9 a 11, Salomão vai descrever a forma tola. Como você não deve lidar com o fato de que o teu tempo é escasso. O versículo 9 diz, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Esse versículo é bastante parecido com o capítulo 1, versículo 3, é quase uma repetição dele. Salomão está dizendo aqui, irmãos, que muitas pessoas
diante do fato de que seu tempo é limitado, tentam entrar em guerra contra o tempo. Salomão fala aqui, irmãos, de homens que trabalham, correm, se apressam, tentando vencer o tempo. Quando ele fala de fadiga, ele fala aqui de cansaço. E vejam, irmãos, se não é assim que nós muitas vezes lidamos com o tempo. Nós somos apressados. Você recebe um áudio no WhatsApp, e você nem queria que mandassem áudio para você. E você já coloca na velocidade dobrada, não é isso? Alguns meses atrás o WhatsApp fez essa atualização, né? O aplicativo recebeu essa atualização. E só o que você vê por aí é o pessoal falando rápido. Porque nós queremos ganhar tempo. Você vai assistir um vídeo no Facebook ou no YouTube e você acelera a velocidade dele. Nós queremos internet banda larga, nós queremos as coisas rápidas. Você quer um carro melhor que seja mais rápido. Salomão diz aqui que muitas pessoas lidam com a vaidade do tempo assim, se apressando, vivendo de maneira ansiosa, mas veja o que ele diz, ainda no versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Qual é o proveito de viver apressado? Irmãos, a palavra proveito aqui no hebraico, que também aparece no capítulo 1, verso 3, ela significa literalmente lucro, vantagem. Ela vem do mundo comercial, significa lucro. O que Salomão está dizendo é que você não ganha nada vivendo apressadamente. É curioso isso, irmãos, porque nós vivemos dizendo que queremos ganhar tempo. Mas isso é impossível. Não se ganha tempo debaixo do sol, se perde. Por mais que você corra, não há lucro, não há proveito em tentar ganhar tempo, em se apressar, em viver como um louco. Na verdade, irmãos, a única coisa que nós ganhamos está no versículo 10. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Salomão diz que a única coisa que nós ganhamos quando nós corremos é a aflição. Você não consegue ganhar tempo, a única coisa que você consegue ganhar é a aflição. Essa é a forma tola, irmãos, de lidar com a tirania do tempo. É entrar em guerra com ele. É tentar esticar a vida, é isso que nós fazemos. Quando nós nos apressamos, quando nós queremos ganhar tempo, o que nós estamos tentando fazer, na verdade, é esticar a nossa vida. Tentar fazer com que ela dure um pouco mais. Por isso você corre tanto, por isso você não quer perder tempo, porque você sabe que o dia da morte está cada vez mais próximo. Salomão diz que agir assim, correr contra o tempo, é tolice. Como ele diz várias vezes durante o livro, é querer pastorear o vento. É correr atrás do vento, não adianta. Há um dia marcado quando você irá completar o seu tempo. E não há nada que você possa fazer em relação a isso. No versículo 11, irmãos, o autor Salomão, o rei sábio, o pregador, vai nos explicar por que nós corremos tanto contra o tempo. Ele vai aqui oferecer as bases, digamos assim, teológicas para o fato de que nós somos seres humanos apressados. Principalmente nós que vivemos nesse mundo pós-moderno. Ele diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Salomão remete aqui, irmãos, ao tempo da criação. Ele diz que Deus fez tudo formoso. Gênesis capítulo 1 diz que era tudo muito bom. Nós não fomos criados, irmãos, nessa condição de estarmos sujeitos à vaidade do tempo. Salomão diz que Deus pôs a eternidade no nosso coração. Calvino chamou isso aqui de desideratum aeternitatis, desejo pela eternidade. Você foi criado para viver para sempre, mas por causa da queda, nós fomos postos sob a tirania do tempo. Adão, irmãos, antes da queda, não vivia esse dilema que nós vivemos, de correr contra o tempo. O tempo para ele era ilimitado. Ele poderia perder, entre aspas, os seus dias e seu tempo ainda era ilimitado. No entanto, nós fomos colocados sob a tirania desse tempo. A parte final do versículo 11 diz que Deus pôs a eternidade em nosso coração, sem que o homem possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até ao fim. Salomão diz aqui, irmãos, que nós queremos viver para sempre. Nós queremos viver para sempre, você não quer morrer. Por que é que nós gostamos de séries? Por que é que nós assistimos séries de época, histórias antigas? Você já parou para pensar nisso? Por que é que você assiste séries sobre o Império Grego, o Império Romano? Por que é que nós gostamos de filmes futuristas? Por que será? Porque nós gostaríamos de viver essas histórias.
Nós temos o desejo de viver para sempre. Você gostaria de nunca morrer? Deus colocou a eternidade no teu coração. Por isso você corre tanto. Essa é a razão, irmãos, porque nós programamos tantas coisas. Por que nós somos tão ativistas? Por que a gente planeja tanta coisa? Por que a gente faz tantos planos? Por que a gente se ocupa tanto? A resposta é, porque nós sabemos que nosso dia final está chegando. O recado de Salomão, portanto, irmãos, nesses 3 versículos, 9, 10 e 11, é que lutar contra o tempo é tolice, é estultícia. Não adianta você correr contra ele. Não adianta você se ocupar achando que vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir. O pastor presbiteriano Emílio Garófalo Neto comenta uma outra passagem de Eclesiastes, mas ele diz o seguinte, abre aspas, os jovens são especialmente propensos a isso. Eles acham que resolverão tudo, que atingirão tudo e farão tudo antes de morrer. A realidade é outra. Preste atenção. Todos nós morreremos no meio da coisa, com pontas soltas, com questões não resolvidas, com dúvidas e intrigados com fatos. A conta não vai fechar. Salomão nos diz aqui que nós não vamos viver vidas perfeitas. Você que tem buscado isso, você que acha que vai realizar tudo na sua vida, você que acha que vai visitar todos os lugares do mundo, você que acha que vai assistir todas as séries, os filmes, você que acha que vai conseguir fazer tudo o que você agora sonha na juventude, você é um tolo. Você é um tolo. Salomão diz que você vai morrer no meio da coisa. A queda nos colocou, irmãos, debaixo da tirania do tempo. E essa é a forma tola, é a forma estulta de nós respondermos à tirania do tempo. Mas, irmãos, chegando ao final do nosso texto, Salomão vai nos dizer nos versos 12 a 15, e essas são as notas de esperança do texto, que sim, há uma maneira de nós sermos libertos da tirania do tempo. Há uma forma pela qual nós podemos escapar da vaidade do tempo no qual nós fomos postos. Iniciando, irmãos, pelos versículos 12 e 13. Salomão diz o seguinte: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Percebam aqui, irmãos, a nota surpreendente do texto. Até o versículo 11, Salomão estava nos dizendo coisas absolutamente desesperadoras. Ele estava nos dizendo que nosso tempo é contado e que você vai morrer no meio da coisa. Mas veja que ele diz agora que nós devemos regozijar com a nossa vida. Ele diz que nós devemos comer o pão, beber o vinho, desfrutar do bem do nosso trabalho. Esses 2 versículos aqui, 12 e 13, são quase que uma repetição completa do capítulo 2, versos 24 a 26, quando Salomão disse a mesma coisa, que você deve comer o seu pão, beber o seu vinho, gozar do bem que o Senhor te proporciona. A ideia, irmãos, de Salomão aqui é que você deve desistir da guerra contra o tempo. Não há como vencer essa guerra. Essa guerra já é perdida debaixo do sol. Não há como vencer a guerra contra o tempo. Você deve simplesmente viver o dia de hoje. É mais ou menos a mesma ideia expressa pelo salmista do Salmo 31, verso 15, quando ele diz: nas tuas mãos, nas mãos do Senhor, nas tuas mãos estão os meus dias. É isso que Salomão diz para nós, irmãos. Não adianta lutar contra o tempo. Não adianta tentar ganhar tempo debaixo do sol. Você só perde tempo aqui. O que você pode fazer é aproveitar o dia de hoje. Irmãos, isso bem poderia ser parte de uma mensagem coach, porque é isso que você vai ouvir lá. Essa ideia de aproveitar o dia de hoje e aproveitar as alegrias do dia de hoje também aparece em muitas dessas pregações que nós vemos nos nossos dias. Mas nesse caso, irmãos, o fundamento dessa mensagem é muito melhor. Por causa daquilo que é dito nos versos 14 e versículo 15, os últimos versículos da nossa exposição. Nesses versículos, irmãos, Salomão vai nos remeter àquele que não está sujeito à vaidade do tempo. Salomão diz aqui que você pode aproveitar o dia de hoje, porque você pode confiar naquele que não está sujeito à tirania do tempo, aquele que é maior do que o tempo. Veja o versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar,
e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Salomão faz aqui, irmãos, um contraste entre nós e Deus. Ele diz que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Perceba que esse é o exato contrário das nossas atitudes, conforme os versos 2 a 8 nos mostraram. Nós ora construímos, ora derrubamos. Nós ora choramos, ora rimos. Nós ora espalhamos pedras, ora ajuntamos pedras. Mas Deus não. Suas obras duram eternamente. Deus, irmãos, não está sujeito à vaidade do tempo. Para Ele o tempo nem mesmo existe. E Salomão nos diz ainda que o Senhor tem um plano que, ao contrário dos nossos planos, não pode ser frustrado. Isso está no meio do versículo 14. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Salomão está dizendo que Deus arquitetou, que Deus determinou um plano para esse mundo e nada pode frustrar esse plano. Nossos planos, irmãos, são frustrados. Nossos planos são frustrados pelas contingências do mundo. Nós planejamos construir e precisamos derrubar. Nós planejamos derrubar e às vezes precisamos construir. Mas o plano de Deus, ele não pode ser alterado. Ninguém pode tirar nada do plano de Deus, nem lhe acrescentar nada. E Salomão diz que, ao invés de nós trabalharmos em nossos próprios planos, a maneira de sairmos da vaidade do tempo é nos associarmos ao plano de Deus. A maneira como você pode ser liberto da vaidade do tempo é desistindo da sua própria vida. É desistindo de fazer a tua vontade. É desistindo de construir a sua própria história e rendendo a sua vida e todas as suas atividades a cumprir o plano de Deus. Veja o final do versículo 14. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus permite, meus irmãos, que nós vivamos nesse mundo frustrante, de planos e decepções, para que nós entendamos que há um plano superior. Há um plano que não pode ser frustrado. Essas são as palavras de Jó. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E é a esse plano, irmãos, que nós devemos, então, nos associar. Derek Kidner, comentarista de Eclesiastes, diz o seguinte, abre aspas, participar um pouco disto, do plano de Deus, por mais modestamente que seja, é um escape da vaidade das vaidades. Há um escape, há uma saída para a vaidade do tempo. Você pode vencer a ansiedade. Você pode vencer o medo da morte. Você pode viver debaixo desse sol, sabendo que o dia da tua morte vai chegar e ainda assim sem desespero. É se você viver para fazer não a tua própria vontade, mas a vontade de Deus. Irmãos, a pergunta que Salomão quer nos fazer nesse início de ano, tendo em mente aquilo que passou no ano 2021 e aquilo que se aproxima em 2022 é: qual desses dois planos nós temos buscado cumprir? Você tem buscado construir a tua própria cidade, a cidade dos homens ou a cidade de Deus? É a tua própria história que você tem tentado construir? São os teus próprios castelos que você tem tentado edificar? Ou você tem entregue todas as coisas para cumprir o plano do Senhor? Irmãos, esse é o desafio que Salomão nos faz nessa noite. É de saber que se nós vivermos essa vida aqui, nós vamos perder a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que tentar encontrar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, irá encontrá-la. Como o próprio Salomão vai dizer no capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias, você encontrará. O desafio que Salomão faz a cada um de nós aqui, irmãos, é lançar nossa vida fora. Lançar nossos próprios planos, se são apenas fonte de nosso coração, fora. Porque eles serão neutralizados pela morte. Você deve construir onde a morte não chega, onde a vaidade do tempo não atinge. E por último, irmãos, o versículo 15 coloca para nós uma nota de esperança para que nós tomemos essa decisão. Para que você haja com sabedoria em relação à vaidade do tempo e não de maneira estulta. Versículo 15. Esse versículo, irmãos, é o mais difícil. Todos os 15 desse texto aqui. Ele possui dificuldades de tradução e diz o seguinte. Primeira parte. O que é já foi e o que há de ser também já foi.
Há muito debate entre os comentaristas acerca do que isso quer dizer, mas parece que Salomão quer nos relembrar aqui que Deus não está limitado ao intercurso temporal. Nós dizemos que Deus é eterno. Isso significa dizer que ele nunca teve começo, nunca terá fim, mas significa dizer também que Deus não se submete ao intercurso do tempo. Passado, presente e futuro para ele são a mesma coisa. É só você lembrar daquilo que o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, que para Deus um dia são como 1000 anos como um dia. Parece ser essa a ideia de Salomão aqui. Nós servimos a um Deus que não está restrito aos intercursos do tempo. E veja o que é dito na parte final do verso 15. Deus fará renovar-se o que se passou. Esse versículo, irmãos, ele tem diferentes traduções. Por exemplo, uma outra tradução diz assim: Deus chama de volta cada evento. E uma outra tradução diz: Deus busca o que é perseguido. Parece que Salomão está dizendo aqui, irmãos, que se nós fizermos a vontade de Deus, se nós, ao invés de construirmos para a nossa própria história, construirmos para o reino de Deus, no final das coisas, no final de tudo, Deus nos devolverá todo o tempo que nós perdemos. Essa é a ideia do final do versículo 15. Deus fará renovar-se o que se passou. O que Salomão parece dizer é: todo o tempo que você perde debaixo do sol, todo o tempo que se esvai na vaidade desse mundo, se você dedicar a sua vida à vontade de Deus, no final, ele será restituído. Talvez você esteja pensando aí, eu sei, no céu. É possível que você esteja pensando no céu aí. No céu nós vamos viver para sempre e, portanto, todo o tempo perdido será restituído. Mas não é isso que o texto quer dizer. Salomão não está falando do céu aqui. Ele fala para leitores gentios que não tinham essa perspectiva da eternidade como os hebreus tinham. A perspectiva de análise de Salomão aqui é debaixo do sol. A ideia, meus irmãos, aqui, preste atenção nisso. A ideia de Salomão aqui, irmãos, poderia ser muito bem ilustrada na ideia ou na imagem do tapeceiro e do tapete. Você já viu um tapeceiro fazendo um tapete, aqueles tapetes grossos? Se você olhar pelo lado de trás, você não consegue entender nada, não é verdade? Se você olhar a peça pelo lado de trás, você só consegue ver um monte de borrão. Mas o tapeceiro que borda a peça pelo lado da frente, ele sabe o que ele está fazendo. O que Salomão está dizendo, irmãos, é que quando Cristo voltar, no final dos tempos, Deus irá virar o tapete para nós. Nós finalmente iremos conhecer o plano de Deus. E aí você perceberá que você nunca perdeu tempo, mas que você ganhou tempo porque o dedicou para a obra do Senhor. Essa é a ideia do texto. Nesse sentido, é como se o tempo nos fosse devolvido. Irmãos, viver para fazer a vontade de Deus não é perder tempo. Por mais que debaixo do sol onde nós estamos pareça, por mais que na nossa vida haja tantos eventos contraditórios, pandemias e abusos estatais e tantas outras coisas, por mais que a nossa vida pareça caminhar, meus irmãos, tal como um jogo de ping-pong que vai e volta sem um sentido claro, Salomão nos diz que no fim das contas, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele nos fará entender que tudo fez sentido. Nós veremos o seu plano concretizado e nós teremos a alegria de saber que participamos dele. Essa, meu querido irmão, essa, minha querida irmã, é a saída para a vaidade do tempo. É viver não para si mesmo, mas viver para aquele que é o Senhor do tempo, que é o Deus desde muitos dias, que é o Deus eterno, o ancião de muitos dias. É vivermos para Ele, irmãos, e dedicarmos toda a nossa vida a fazer a vontade do Senhor. Você pode fazer isso nessa noite. Se você tem lutado contra o tempo, guerreado essa guerra que já está perdida, você pode entregar a sua vida a Cristo. É por meio dele, é por meio do Senhor Jesus Cristo que nós obtemos escape para a vaidade do tempo. Afinal de contas, irmãos, ninguém perdeu mais tempo do que o Senhor Jesus Cristo. Olhando por uma perspectiva de debaixo do sol, quem perdeu mais tempo do que ele? Viver 30 anos como um carpinteiro desconhecido em Nazaré, 3 anos como um pregador andarilho e no final morrer numa cruz. Pode haver vida mais desperdiçada do que essa? Olhando pela ótica de debaixo do sol? No entanto, meus irmãos, é por esta vida e por esta morte que nós somos salvos.
É pela vida daquele que entregou a sua vida para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai, que nós obtemos vida eterna. Você pode ser livre da vaidade do tempo agora e obter a esperança de um dia, de fato, nós sermos totalmente livres da vaidade do tempo. Haverá um dia que nós não mais contaremos os anos. Haverá um dia em que o tempo não mais será um tirano para nós. E nós viveremos eternamente com o Senhor Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você seja liberto da vaidade do tempo. Que você entregue todas as suas aspirações e os teus planos à vontade do Senhor, entendendo que Ele restituirá todo o tempo que foi investido na sua obra. Irmãos, vamos fazer uma oração, vamos curvar nossas cabeças, orar ao Senhor Deus nessa hora. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática tudo isso, a dedicarmos nossas vidas ao Senhor, não a nós mesmos. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.